Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será ambição. O verso que serve como base para o nosso estudo de hoje é Lucas capítulo 22, versículo 24, que diz assim: Também surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior no reino de Deus. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O contexto imediato do texto que lemos hoje é a quinta-feira à noite da última semana de Cristo Jesus aqui na Terra, momento em que Jesus estava tomando a ceia com seus discípulos. Os evangelhos, eles vão denunciar que os discípulos, durante todos os 3 anos e meio que andaram com Jesus, tiveram uma discussão muito severa sobre qual deles era o maior. Mateus capítulo 18, verso 1, por exemplo, menciona que eles, de forma clara, enquanto Jesus ensinava, perguntaram: Senhor, quem será o maior no teu reino? Jesus, então, toma uma criança, traz para o meio deles, e eles ficam olhando para aquela criança sem entender muito bem o que aquela criança tinha a ver com a pergunta que haviam feito, e Jesus simplesmente responde: quem não for como essa criança não poderá entrar no reino do céu. E aquele que quiser alcançar muito poder vai ter que servir a todos. E aquele que buscar servir, esse sim vai ser grande no reino. E essa discussão acabou se tornando recorrente o tempo todo. Houve determinada ocasião em que eles estavam caminhando com Jesus e ficaram bem para trás, e Jesus foi sozinho na frente. E quando eles chegaram no seu destino, Jesus perguntou: escuta, sobre o que vocês vinham discutindo no caminho? Vocês ficaram tão para trás? E eles ficaram quietos, porque haviam discutido o tempo todo qual deles seria o maior. Essa discussão, ela foi recorrente. Aliás, na própria quinta-feira, antes deles tomarem a ceia com Jesus, eles estavam discutindo sobre qual deles seria o maior. Afinal de contas, na perspectiva deles, Jesus se tornaria rei ainda durante a Páscoa. E se Jesus se tornasse rei, eles tinham que decidir, claro, qual deles seria o primeiro-ministro no reino. Quem deles era o mais importante? Com certeza, cada um deles tinha uma argumentação melhor para poder oferecer. Judas era o mais bem preparado em termos intelectuais, afinal de contas, ele provavelmente era um escriba. Mas se você olhar para Pedro, Pedro era o mais velho do grupo. Mateus tinha experiência como administrador público, afinal de contas, ele era um coletor de impostos. João era o mais novo, e as novas gerações precisavam abrir espaço, e cada um deles, com certeza, encontrava uma razão para que eles pudessem ser o maior no reino. O fato é que Jesus havia entendido que aquele era o último encontro oficial que teria com os discípulos antes que ele pudesse ser morto. Quando eles chegaram, enquanto essa discussão estava acontecendo, quando eles chegam ao lugar em que iriam tomar a ceia, tudo havia sido devidamente preparado, mas antes de sentar à mesa, alguém teria que lavar os pés do grupo. E eles haviam se esquecido de contratar um servo para fazer isso. Afinal de contas, aquele era um serviço muito humilhante. E nenhum deles, que estavam querendo ser o maior no reino, estariam dispostos a se prestar a um trabalho como aquele. E para horror do grupo, Jesus retira sua capa, amarra uma toalha na sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos um por um. Quando chega na vez de Pedro, Pedro diz: você nunca vai lavar meus pés, porque você é o maior. E Jesus olha para ele e diz: se eu sou o maior, então me obedeça, porque se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Pedro quase não era exagerado, já disse: então, não só os pés, mas a cabeça e o corpo todo. Jesus: não, só os pés, tá bom, Pedro. O corpo e a cabeça já estão limpos, são só os pés. E Jesus olha agora para os discípulos e diz: eu, que sou Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então façam isso uns aos outros daqui por diante. E Jesus estava ensinando os discípulos a grande verdade sobre a igualdade que existe entre os seres humanos. Ninguém é maior que ninguém. Ele agora começa a tomar a ceia com os discípulos, eles estão jantando. Essa discussão ainda está acontecendo por detrás dos bastidores,
Então Jesus diz, em verdade, digo a vocês que hoje à noite um de vocês vai me trair. E começou uma pergunta entre eles, serei eu, Senhor, por acaso serei eu? E Jesus diz, aquele que coloca a sua mão comigo dentro da vasilha com o molho, esse é o traidor. Jesus tinha acabado de dizer isso, mas simplesmente tinha acabado de dizer que um deles iria traí-lo, quando alguém toma coragem, não sabemos quem, e diz, Senhor, mas quem é que vai ser o maior no seu reino? O senhor está querendo dizer que vai ter um traidor? Tá, mas a gente quer saber quem vai ser o maior, afinal de contas. Vamos acabar com isso de uma vez? E diz para a gente quem o senhor vai escolher como primeiro-ministro. Eu não sei quanto a você, mas talvez se eu tivesse no lugar de Jesus naquela hora, o sangue ia subir um pouquinho. Ele estava a horas do momento em que ele seria preso, a horas do momento em que seria judiado pela guarda do Sinédrio, que seria levado diante dos romanos, que escarneceriam dele, e ele seria crucificado finalmente. Mas ele teve uma paciência com aqueles discípulos, ele disse, olha, esse tipo de preocupação é uma preocupação que existe entre as pessoas desse mundo. Mas não vai ser assim no reino de Deus. No reino de Deus, aquele que está disposto a servir, esse é o maior. Eu sou Senhor e Mestre, e eu fiz isso com vocês. Portanto, agora vocês devem seguir o meu exemplo. Vocês querem ser grandes? Então, entendam que quanto maior a responsabilidade que vocês tiverem no reino de Deus, maior é a necessidade que vocês têm de servir a todos. Porque no reino de Deus, maior é aquele que mais serve. Sabe, a ambição, ela é alguma coisa que faz parte da nossa sociedade, da nossa natureza humana caída. E quanto mais o desejo de poder toma conta da nossa vida, mais a gente menospreza aqueles que estão à nossa volta. E às vezes, por causa da ambição, nós olhamos para os nossos irmãos e irmãs e começamos a ver como nós somos melhores que eles, como nós temos mais dons e talentos, como nós somos melhores. Dizem que um dos sinais de maturidade emocional é quando você é capaz de entender quão pequeno você é diante das suas limitações e dos seus problemas. Quanto mais você descobrir isso, tanto mais condições você terá de servir melhor, tanto a nossa sociedade quanto ao reino de Deus. Mas se nós estamos falando aqui sobre raízes, daquelas raízes que ficam profundamente arraigadas no solo, que não são capazes de ser vistas, mas que forçam a natureza humana a reagir de forma egoísta e ambiciosa. Um dos elementos é a ambição. Ontem nós vimos o egoísmo. A ambição é a irmã gêmea do egoísmo. Eu gostaria de orar nesse momento pedindo a Deus para que Deus nos ajudasse a conseguirmos vencer a ambição na nossa própria vida. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor é Deus no céu, mas também é Deus aqui na terra. E olhamos para Cristo Jesus, que sendo Deus e o príncipe do universo, esvaziou-se dos seus atributos divinos e veio até aqui para se tornar servo. Ajuda-nos, Pai, a conseguirmos, pelo poder do Espírito Santo, remover da nossa vida a ambição egoísta. Queremos seguir o exemplo de Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?